Já já eu falo sobre o Ceni. Vou falar uma analogia sobre o prazo. Quando o meu primeiro filho nasceu, a orientação da minha pediatra foi: ele vai mamar de 3 em 3 horas. O menino ficava parecendo que estava incorporando, possuído. Porque, revoltado, eu falei: esse menino tá doente, esse menino tá com alguma coisa, não sei o que, ele tá possuído, etc. Tal. Aí ia lá, esperava das 3 horas mesmo, contando desesperadamente das 3 horas para botar no peito. Tava no peito. Aí o menino acalmava. Daqui a pouco, meia hora depois de sair do peito, começava a ficar desesperado e a gente contando 3 horas para o menino comer. Quando o segundo nasceu, chorou o peito. Foda-se, desculpa a expressão. Ah, ele mamou tem meia hora. Isso, evidentemente, em acordo com a mãe, né? Que é quem sofre, né? Porque mãe paga o pecado ali. Acabou, velho. Resolveu o problema. Meninos, os dois estão saudáveis. Só que a gente já tinha experiência de que não precisava ser academicista o tempo todo com as coisas. É fome, fome você mata. Fome você alimenta. Então, velho, você não tem que ficar livre demanda, exatamente, irmão. E o Bahia tem que acabar com isso. De dar prazo. Acabou o prazo, porra. O prazo não existe. Segundo turno, eu vou me acalmar. O segundo turno, ele é muito mais competitivo do que o primeiro, Neto, porque o segundo turno, ele tem as equipes fazendo seus ajustes e, principalmente, elas dedicam menos atenção a outras competições no segundo turno, porque são eliminadas. Então, o Goiás, por exemplo, tomou 3 na Sul-Americana. Vai chegar daqui a 2 semanas, vai começar a focar só no brasileiro, provavelmente. A não ser que promova uma virada inesperada. Isso vai acontecer com outros clubes. O Bahia pegou o Fluminense. Olha, veja, o Bahia pegou o São Paulo envolvido em outras competições. Não estou dizendo que poupou para pegar o Bahia. Estou dizendo que isso divide a atenção e divide. É indiscutível. Pegou o Corinthians envolvido em outras competições. Flamengo, Fluminense, São Paulo. Todo mundo vai pegar o América domingo. O América tá jogando agora. Jogando recentemente Sul-Americana, né? E bem, inclusive. E isso. Então, no segundo turno não tem. É todo mundo concentrado no jogo que vai ter do brasileiro. Pô. Então, assim, não tem prazo. Você não pode achar que vai esperar 5 jogos para ver se o Paiva. Você deu 8 meses de trabalho, a evolução foi muito curta. E agora já não se trata mais de você dar prazo para uma evolução, se trata mais de sobrevivência. E para sobrevivência você não pode ser assim, espere 3 horas para dar de mamar. Não, irmão. A sobrevivência tem que mudar agora. Então, pelo amor de Deus, se o Bahia tiver um pouquinho de noção de urgência, ele vai trocar Paiva depois do jogo do América, não importa o que aconteça. Porque não trocou até agora. Mas não é, repito, eu não estou com raiva do Paiva. Eu estou olhando o Bahia indo para um precipício e um técnico que não está conseguindo segurar o caminhão. Ele está indo junto. E aí é uma questão de sobrevivência. Você, para sobreviver na Série A, você precisa tomar medidas, infelizmente, que vão contra um planejamento, que vão contra um conceito, tempo de trabalho. Paciência. Não, foi tão ruim até agora que chegou a esse ponto. Aí você tem que arcar com as consequências. O que não dá é depois de estar sendo tão ruim, evidentemente tão ruim, tão claramente ruim, e você fingir que não está vindo e ficar com esse tecnicismo. A criança está aí chorando, berrando, vermelha, quase me Verdade. batendo. E você está aqui, não, vamos esperar mais 5 jogos, pô. Esperar mais 5 jogos. Se em 5 jogos ele não melhorar, aí eu fico pensando, tá, aí no quinto jogo ele vai dar 3-0 no São Paulo. Sei lá, quem vier. Você vai ignorar tudo que aconteceu na Liga 3-0 no São Paulo, hein? Olha, deixa ele aí, pronto. Aí você vai ficar mais 6 jogos levando fumo, porque o trabalho não está consolidado. Você percebe como o trabalho consolida. Então, assim, essa coisa de você deixar pro jogo é uma miopia, velho. É para jogar pra torcida. Você tem que ter uma condição de observar o que está acontecendo e projetar o que vem pela frente. O segundo turno são 19 jogos, que tendem a ser mais complicados do que os que o Bahia está fazendo agora. O Bahia vai ficar nessa de mais 5 jogos, eu acho que é um grande. Sobre o Rogério Ceni, né? Você perguntou, quase esqueço. Sim, Rogério, sim. Eu acho que o Rogério Ceni, ele é um técnico que ele talvez se consolidasse na liderança, que a gente está sentindo falta de ver o Bahia apresentar. Uma liderança com um mínimo de noção, parece que de conhecimento, que possa. Que não é o conhecimento humildinho da letra do livro, sabe? O cara Como o viveu Paiva, isso, né? como o Paiva muitas vezes sugere. Sim. É o conhecimento do futebol, do mundo do futebol, da dinâmica do jogo do futebol. Né? É uma coisa mais macro, é uma visão mais ampla do que ele está fazendo ali, do que o papel que ele exerce ali. Mas o Rogério Ceni, ele me deixou muito inseguro
E eu quero tomar um cuidado para não ficar nessa de qualquer coisa é melhor que Paiva, porque eu não vou fazer isso. Mas o Rogério Ceni me deixou muito seguro em relação à forma como ele foi recebido e conduziu o trabalho do Cruzeiro. E a forma como ele deixou o São Paulo esse ano. Desculpe. Ele deixou o São Paulo esse ano. Com jogadores, inclusive, fazendo vamos dizer assim, quase um motim para que ele saísse do time. No Flamengo ele teve umas dificuldades, mas não foi com os atletas. Então, assim, o Rogério, ele é um cara que você fica com uma dúvida do que pode acontecer se o Santos não bater, como a gente vai dizer aqui na Bahia, entendeu? E essa insegurança para um time que está tão ameaçado como o Bahia, me faria que, caso o Rogério Ceni fosse anunciado, eu ficasse com muitas ressalvas e preocupações. Apesar de entender que, técnico por técnico, hoje, ele é mais técnico do que o Renato Paiva. E, nesse aspecto, eu não teria a menor dúvida. Eu não teria nenhuma dúvida. Hoje, se o Bahia tivesse seguro na Série A, eu acho que o que o Bahia devia fazer é formatar uma belíssima proposta para o Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza. Para 2024 ele já desembarcar e começar o trabalho aqui. Era o que eu acho que devia fazer. Hoje, com que o Bahia tem de desespero, não vai tirar o Vojvoda do Fortaleza. O Rival Júnior está empregado, que eu concordo que seria um bom nome, porque esse ponto aí é uma informação. O Bahia não vai buscar um técnico que não tem um perfil de jogo propositivo. Não vai. Acabou. Não vai. Isso aí é uma cultura estabelecida, que já está dita. Então, quando a gente fizer uma especulação de técnico, a gente não vai poder especular com o Odair Helma. Entendeu? Porque o Odair Helma, a característica dos times dele não é uma característica de propor jogo. E não é uma característica que se adequa ao que o Grupo City está pensando. Mesmo dentro dessa lógica de senso de urgência, isso não passa pela cabeça dele. E como eu acho que o senso de urgência, ele cabe um jogo propositivo também, não acho que tem que ser reativo, ok. Não é por isso que eu não acho que não tem senso de urgência. Sendo assim, um técnico hoje que não está no mercado e que eu vejo que poderia ser um bom nome, o Diego Aguirre, que saiu do Olímpia agora. Fez um bom trabalho no Inter, fez um bom trabalho no São Paulo, teve uma boa passagem no Atlético dele. Falando de boa, de uma maneira assim... Sim. Não acho que é um supra-sumo de nada, mas eu acho que é um técnico que poderia agregar. Um técnico que me deixou curioso foi o Crespo, um cara que tem tendo sucesso no futebol do Catar, e eu tive a informação que ele está com muita vontade de sair do futebol do Catar. E ele é um técnico também que no São Paulo não era um Fernando Diniz, mas tinha uma ideia de jogo propositivo. Dito isso, existem também outras camadas de técnicos. O Paulo Fonseca, que foi do Shakhtar, o André Vilas Boas foi do Marseille. Isso eu estou olhando para técnicos que foram de mercado internacional, que eu imagino que é o que o Grupo City vai buscar, e que possa ser uma bola de segurança para esse momento. Mas era legal que fosse um técnico que já tivesse passagem pelo futebol brasileiro, o Juan Carlos Osório. Verdade. Isso é importante, prescindível, que seja um cara que chegue para poder agregar. Exatamente. Mas, que o cara conhecimento. Veja, Neto, eu não acho que é simples, tá? Eu não estou aqui despejando nomes e dizendo, é só contratar. Não é isso. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você não pode simplesmente fechar os olhos ao momento que vai estar vivendo e trabalhar na base do tecnicismo o prazo para dar ao Renato Paiva, porque, na minha opinião, o Renato Paiva já teve tempo suficiente para mostrar se a evolução que ele vai apresentar no Bahia vai chegar a tempo do Bahia se salvar. Tá claro que não vai. Então, nesse momento, essa avaliação, se ela internamente é boa, eles precisam olhar o produto final. O produto final, ele não vai querer saber se o Bahia fez tudo certo no treinamento do dia a dia, se todo mundo chegou cedo, treinou como tinha que treinar, se alimentou como tinha que se alimentar, saiu no horário, dormiu cedo, trabalhou direitinho, seguiu as regras, porque o que vai dizer se o Bahia vai voltar para a segunda divisão ou não é o ponto na tabela. E isso está muito claro que o Bahia não está conseguindo conquistar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, precisa de uma mudança brusca. Eu não consigo enxergar o Bahia reagindo com o cenário que está aí, com os personagens que estão aí. Porque o Bahia não foi competitivo à altura de uma Série A em nenhum momento da temporada. Não foi. Como é que eu vou achar que vai ser agora? Eu estaria sendo um apaixonado esperançoso.